Estamos de volta aqui com o programa Viver com Fé e Saúde. Com muita alegria nós vamos receber aqui o Tiago Ravanello. Ele que é psicólogo e pós-doutor em psicologia clínica e vai falar com a gente sobre medicalização dos afetos. Tiago, seja muito bem-vindo aqui ao Viver com Fé e Saúde. Muito bom ter você aqui para falar de um tema tão relevante, né? Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. E aqui vai estar sempre aberto realmente para que você possa vir falar sobre temas importantes, né? Mas exatamente o que seria, Tiago, essa medicalização dos afetos? Bom, por medicalização dos afetos, nós podemos chamar três coisas. A primeira é uma espécie de política segundo a qual a gente reduz problemas sociais, problemas da ordem do relacionamento com o outro, problemas da ordem do enfrentamento da subjetividade, ou seja, problemas psicológicos, sociais, econômicos, de todas as ordens, a problemas do campo da medicina. Olha. Isso repercute numa estratégia também bastante complexa, que é de abordar esses mesmos fenômenos pela via medicamentosa. Okay. Então a gente começa a medicar problemas de relacionamento, medicar problemas de enfrentamento em relação a questões pessoais, psicológicas, do campo da linguagem, do campo do contato com o outro. E um terceiro ponto que a gente poderia também chamar de medicalização dos afetos é o de considerar que é possível construir um modelo segundo o qual essa medicação se aplicaria a todas as esferas da vida. Então a gente faz com que o próprio método da medicina, o método que serviria para o ataque a uma determinada questão, a alguma determinada questão, ou problemas que são relativos ao sofrimento do corpo, se tornem amplos o suficiente para que a medicina não esteja mais apenas restrita àquilo que ela deveria ou poderia efetivamente contribuir e se tornar uma espécie de meio de vida, um meio de construção de ideais, normas e formas de criação de modelos de subjetividade, de ser e estar no mundo. E na realidade, assim, também pode-se dizer que é pelo não enfrentamento dessa problemática, que tem muitas que são do cotidiano, que são do dia a dia, e mais ou menos como se fosse uma simplificação da situação que a pessoa está vivenciando? Sim, imagine, por exemplo, que o corpo sofre. A gente tem sofrimentos que são construídos a partir de doenças, a partir de uma série, por exemplo, de perdas de contato do corpo com a saúde, com os modos de funcionamento da vida. Mas a gente não pode reduzir todos os nossos problemas a problemas do corpo. Nós temos diferentes âmbitos do sofrimento. Nós temos âmbitos do sofrimento que são, por exemplo, verdadeiramente subjetivos. Exato. Então, se a gente começa a reduzir subjetividade a cérebro, subjetividade a corpo, e considerar que a medicação pode ser o meio principal para todas as formas de organização da vida, ele acaba se tornando também um meio de controle social. Ele acaba se tornando um meio de produção de uma certa normatividade, ou seja, a instituição de uma certa normalidade que se torna aprisionante também. E a partir de que momento, Tiago, diante da correria, da pressão do dia a dia, né, de tantas questões emergentes, onde que se, na verdade, começou a perceber em relação a essa esfera, essa questão da medicalização? Veja bem, até a década de 80, a história da psiquiatria caminhava por outros caminhos. A partir da década de 80, a gente começa a ter uma espécie de redução do campo psiquiátrico ao campo da medicação. Então, se antes a psiquiatria estava às voltas com a moralidade, com proteção social, com uma série de outros elementos, a partir da década de 80 ela começa a colar na figura da medicação. Então, a partir da década de 80 também a gente começa a fazer uma crítica mais, digamos, sistemática ao que a gente vai construir agora, no nosso tempo, como uma espécie de esvaziamento do campo da palavra.
Ou seja, não adianta mais que a gente fale dos nossos problemas, não adianta mais enfrentá-los através de palavras, através do contato com o outro, porque uma medicação poderia suprir isso. Uhum. Então, essa crítica, ela poderia ser localizada nos modelos da reforma psiquiátrica, da década de 70 e 80, mas ela vem, digamos, sendo mais implementada, mais sistematizada a partir dessas tentativas de redução ao homem a um modelo maquinal, um homem-máquina, um homem-cérebro, um homem de uma maquinaria neuronal. Uma questão, na verdade, de, como você colocou, um homem-máquina, né? De que, na verdade, ele é forte, ele suporta, ele comporta, né? Então, e aí vem todos aqueles estigmas, né, em relação à questão de uso até do próprio medicamento, a questão de que eu sei lidar com todos os meus problemas, então nada disso vai chegar até a minha pessoa, enfim. Então, de uma forma ou de outra, acaba fazendo com que realmente, como você colocou, as pessoas acabem se silenciando, não só em relação aos seus afetos, porque eu consigo, né, me sobressair diante das minhas dificuldades, e ao mesmo tempo eu não faço uso de medicação. Eu por eu mesma, porque eu sou forte, porque eu sou de ferro. E não somos máquinas, né, Tiago? Seria mais ou menos nesse sentido também? Também. E veja como, nos nossos tempos, a medicação acabou se colando muito à ideia de consumo. Então, se eu não estou bem, deve ser porque algum objeto que eu pudesse consumir poderia me dar aquilo que me falta. E colou também, esse processo de medicalização dos afetos, ele acabou aglutinando um modelo neoliberal de relação com o outro, segundo o qual a gente começa a se considerar gestor. Então, se eu sou um bom gestor dos meus afetos, se eu sou um bom gestor das minhas relações humanas, se eu começo a considerar que não se trata mais de amizades, mas de networking, não se trata mais de estar no mundo ou de ter um projeto de vida, mas de capitalizá-lo, então a ideia de que, bom, então eu posso consumir um produto que vai me tornar mais efetivo, mais ativo, mais proativo, mais forte, ela acaba sendo muito afeita ao nosso tempo. Por outro lado, a gente está vivendo também as fraturas desses projetos, as fraturas desses processos, que a gente encontra no excesso de fenômenos de angústia, de ansiedade, nas depressões. Esse homem-máquina que pode comprar a sua própria matéria-prima, que pode adquirir meios mais eficazes de lidar com o mundo, como que ele pode viver os seus fracassos? Como que ele pode mostrar as suas fraquezas? Se a palavra não se encontra mais disponível, se a gente não considera mais que se pode falar disso, a gente está vivendo isso em corpo, a gente está vivendo isso de maneiras, digamos, soterradas, indiretas. E aí tem uma série de sintomas psicológicos que casam muito bem com isso. Sem sombra de dúvidas, até porque, na verdade, vem as cobranças, né, daquele que é o outro, né? Então, você acredita que, na verdade, as pessoas não estão sabendo mais lidar com as suas angústias, com as suas perdas, porque a gente tem sempre que ganhar, né? E a pessoa não tem aquela questão do perde, ganha, perde, ganha, perde, né? Então, as pessoas acabam não sabendo lidar com todas as suas questões nesse sentido também? A gente poderia dizer que perdas, frustrações, lutos, eles fazem parte da vida, assim como as vitórias, exatamente, as benesses, todas as experiências benfazejas. Tempos em tempos, a gente vai, digamos, construindo socialmente modelos mais prioritários de vida, de formas de viver isso. Então, a gente não pode dizer, por exemplo, que hoje não sabemos lidar com frustração. Frustração é algo difícil de lidar em qualquer momento da história. E em todas as idades também tem a sua dificuldade, todas as idades, né? Com certeza. Por exemplo, um ponto pacífico hoje na abordagem da adolescência é considerar que a adolescência é um processo de construção de lutos. O luto do corpo que eu perdi, luto das relações que eu tinha com os meus pais. Se eu não penso esses processos como luto e como perda, se eu não sinto que eu posso vivê-los, se eu não sinto que eu posso falar deles,
mas que eu posso medicalizá-los, ou seja, eu posso fazer um acréscimo de uma certa química que vai fazer com que o seu cérebro funcione de uma maneira diferente em relação a isso, a gente vai construindo uma fantasia muito perigosa de que dá para viver sem perda, dá para viver sem frustração, dá para viver sim sem a falta. E é justamente aí que a gente constrói sintomas como grandes metáforas e grandes testemunhas da nossa fragilidade, do nosso desamparo. Sem sombra de dúvidas, até porque a frustração é importante para que a gente saiba, né? Que a gente passe e a gente saiba realmente sobressair diante daquela dificuldade, diante daquela dor, né? Como a gente fala, né? As crianças precisam também de limite para que elas possam desenvolver, né? Enquanto adultos, possam ser um adulto saudável, vamos dizer assim. Né? Porque se você não vai frustrar a criança, é a questão de limites também, né, Tiago? E isso vem desde pequeno, né? Desde a vida intrauterina, depois que tem as perdas, né? Que eu digo, né? Nasceu e aí tem o luto, né, da mãe, do filho, naquele sentido, né, de que nasceu, não está na barriguinha da mãe, enfim. E a mãe te fazia a perda da barriga. Então, desde o bebezinho tem aquela questão da frustração, aquela questão que é importante os pais colocarem limite nos seus filhos e que isso é saudável, né? Você deu um exemplo muito interessante, que é esse da vida pós-parto. A gente pode considerar, por exemplo, que se a criança precisa se adaptar a um mundo pós-parto, um mundo completamente diferente dessa comunicação que ele teve na vida intrauterina, os pais também precisam se adaptar a uma realidade completamente diferente, não ideal, que tem choro, que tem desencontro, que tem fraturas, que tem uma série de questões, por exemplo, que colocam em jogo fantasmas do passado, que colocam em jogo o que foi ter sido filho, o que é hoje ser pai, o que foi ter sido filha, o que é hoje ser mãe. Esse tipo de enfrentamento hoje, ele tem sido imediatamente medicado. É comum, por exemplo, mães saírem das maternidades já com prescrição de antidepressivos, porque enfrentarão dificuldades. Sim, claro, mas as dificuldades também fazem parte do processo de construção dos laços afetivos que serão fundamentais para a vida em família. Claro, sem sombra de dúvidas. E uma coisa que você está falando em relação a essa questão também de já sair, por exemplo, da maternidade medicado, né? Tem também a questão da automedicação, né? Sim. Que é muito, muito sério isso, né? Quando os médicos vêm aqui, eu digo, né? Ao invés que você falar, olha, o meu médico me prescreveu esse remedinho, apresenta o cartão, né? Porque é subjetivo, precisa ser avaliado cada indivíduo. A questão da automedicação é uma questão muito séria também, nesse sentido também, não, Tiago? Sim, sim. E ela, de certo modo, ela é paritária à questão das toxicomanias. Porque, por exemplo, se eu me sinto eufórico e eu preciso de uma substância que diminua o meu afeto, ou se eu me sinto apático e eu preciso de uma substância que aumente o meu ânimo, se isso não é pensado também em outros âmbitos, como os da subjetividade e da relação com o outro, se para isso bastaria uma certa, digamos, regulação do fenômeno, se eu faço isso de uma maneira incauta, se eu faço isso de uma maneira, digamos, sem conhecimento próprio, se assemelha muito ao uso que se faz de substâncias tóxicas, por exemplo, cocaína, bebidas, pessoas que não conseguem entrar em contato com o outro, senão através de uma substância que lhe deixa numa gerência do afeto que ela considere mais manejável. Exato. Por exemplo, pessoas que precisam de bebida no contato social, ou que precisam de uso de uma determinada droga. Hoje em dia você encontra pessoas que dizem, eu não consigo fazer meu trabalho sem determinada medicação prescrita, eu não consigo estar em contato com família sem determinada medicação prescrita. Ou seja, tem algo da ordem da relação com o outro e da relação consigo mesmo, que é da ordem de uma falta muito radical, que é da ordem de uma fratura muito radical dos nossos ideais,
e que precisa ser negociada no nível da palavra, com todas as perdas que isso implica. Então, o problema não é que exista medicação ou que elas sejam prescritas. Em determinados momentos, em muitos momentos, elas são fundamentalmente necessárias. Exatamente. O problema é o do excesso disso para a construção de um modelo que não é mais o de vida, mas o da mortificação do afeto. E a questão Não sentir mesmo, demais, não viver demais, não estar demais. E meio que uma esquiva, Rendimentos. né, em relação a essas questões. E como uma muleta emocional também, né? Tá ao Também. meu alcance e é muito mais fácil do que eu fazer o enfrentamento e seguir por minhas pernas, né? A figura do consumo resolve isso, né? Porque se eu sou alguém que tem um determinado capital, por que eu não posso consumir bens que me deixem da maneira como eu gostaria? Então a gente acaba também consumindo diagnósticos, a gente acaba consumindo identidades, a gente acaba consumindo medicações, a gente acaba consumindo formas de vida como se isso fosse da ordem do cuidado ou da ordem da saúde. Mas às vezes isso não passa, não avança além desse modelo de consumo de uma certa imagem de si. Isso que você está trazendo é tão sério, né? Porque é como se, na verdade, fosse um manual, né, para cada situação, né? Então, o indivíduo está com essas, apresentando essas manifestações, então é isso. Então, não é um manual, não é uma coisa só, porque nós somos subjetivos, cada um é uma questão, né? E aí acaba rotulando o indivíduo como se definitivamente ele tivesse determinada questão para ser tratada com medicação, né? E se você for pensar, os grandes manuais diagnósticos, como o DSM-5 e a CID-10, eles fazem pesquisas nos Estados Unidos, basicamente. Então, em que medida a gente não está vivendo uma normalidade da globalização da mente americana? Exato. Dos valores de vida americanos? Será que Exatamente. viver hoje na nossa sociedade, de acordo com certos critérios diagnósticos, não é estar suficientemente bem americanizado? Mas a gente tem enfrentamentos de formas diferentes. Por exemplo, o brasileiro encara a morte de uma maneira diferente. O brasileiro encara o luto de uma maneira diferente. Cultura, né? A cultura se configura de uma maneira diferente. Então, em que medida a gente pode fazer uma apropriação acrítica desses modelos diagnósticos? Eu gosto muito de uma frase que o Freud cita em Mal-Estar na Civilização, que é: no meu reino cada um se salva à sua maneira. Então talvez o que esteja faltando seja que a gente crie mais condições de enfrentamentos bastante particulares e individualizados. Porque nós somos subjetivos, nós somos seres, né, especiais, únicos, né? Olha só que importante o Tiago aqui conosco, né, falando sobre a medicalização dos afetos. Mas agora nós precisamos ir para um breve intervalo e voltamos já já com o programa Viver com Fé e Saúde.